Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre onde você deve investir o seu dinheiro, como rentabilizar ainda mais as suas finanças, quais investimentos são bons para você colocar o seu dinheiro e, claro, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. A Escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Já está contando os minutos para ir para Londres, né? Então, vou te contar uma incrível novidade. Já estão abertas as inscrições para o Grupo Londres 2025. E você ainda vai estudar na melhor escola de inglês do Reino Unido. Vai fazer mais de 30 passeios em Londres e vai morar numa casa de uma família inglesa ainda. E ainda pode ficar muito melhor. Você ainda pode conhecer Paris, Lisboa e Edimburgo no intercâmbio só. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e corre que as vagas estão acabando. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Ei você, esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto?
A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Observações começa agora e para quem não pegou a explicação na semana passada, eu volto a explicar. O nosso programa hoje está sendo transmitido daqui do nosso estúdio principal da TVI, porque o nosso estúdio que a gente grava Observações está passando aí por melhorias para, claro, deixar a experiência de assistir o nosso programa cada vez melhor. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre investimentos financeiros, onde você deve investir o seu dinheiro. Bom, eu trouxe aqui alguns dados que mostram a importância da gente saber sobre esse assunto e, sobretudo, colocar o dinheiro no lugar certo para que ele possa rentabilizar muito mais. Bom, a caderneta de poupança, que todo mundo conhece, continua sendo o principal investimento do brasileiro. Em 2023, ou seja, no ano passado, 25% da população total investia nesse instrumento. Considerando apenas a população investidora, esse percentual é de 68%, segundo o Infomoney. Apesar de ser a mais popular, a poupança está longe de ser o melhor investimento aí para o seu dinheiro. Bom, e diante disso, a gente vai te explicar então onde você deve melhor investir o seu dinheiro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a equipe do Sicredi, a cooperativa de crédito que mais cresce no Brasil. E aqui comigo agora o Rodrigo Peixoto, ele que é gerente de relacionamento e também especialista em investimentos. E daqui a pouquinho vai participar também o Davi Gustavo, ele que é gerente de relacionamento da pessoa física e vai falar para você também daqui a pouquinho. Bom, Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar sobre investimentos financeiros, que a gente sabe aí que está em voga, tem muita sigla que muita gente não conhece, mas que, como eu disse, muita gente às vezes não sai da poupança por conta disso, por não saber realmente onde colocar o seu dinheiro, né? É isso aí. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês um pouco de investimentos. Essa questão da poupança, né, como você já disse aí, é um investimento o que mais feito pelo brasileiro aí nos últimos tempos. Existe aí estudos que indicam que existe R$1 trilhão aplicados em poupança. Então, um dos motivos que eu acho que a gente poderia estar iniciando essa conversa aqui agora é falando que por que tantas pessoas investem na poupança e talvez a poupança não é um investimento mais atrativo no momento? Acho que é o medo e a falta de conhecimento. Então, espero que hoje que a gente leve para o pessoal aqui um pouquinho mais de confiança para buscar uma melhor rentabilidade nos investimentos. Agora, Rodrigo, então começa o programa te perguntando justamente isso, né? Por que diante de tantas possibilidades, a poupança continua sendo o meio, né, que o brasileiro escolheu para poder colocar o seu dinheiro e, sobretudo, achar que está ali tendo algum tipo de reserva, alguma segurança com o seu valor? Sim. Primeiro ponto, que a poupança ela tem um papel social na sociedade, porque através da poupança ela financia alguns programas do governo. Por exemplo, o financiamento imobiliário, a poupança serve de lastro para liberar recursos para a população. Então, justamente a poupança por ela ter sido iniciada há muitos anos, ela continua sendo usada pelo brasileiro porque é de baixo risco, não demanda muito conhecimento, né? E a questão do comodismo. Se o meu dinheiro está na poupança ali parado, eu sei que durante os 30 dias ali ele vai render um percentual, né? Teoricamente com o mínimo de risco. E foi o que eu aprendi, às vezes com o meu pai, com os nossos pais, com os nossos avós, que sempre investiram em poupança.
Agora, Rodrigo, em relação a ter um dinheiro na poupança, muita gente acha que, como você disse, é segurança, é estabilidade e o dinheiro fica ali parado, né? Então a gente sabe que a poupança realmente ela vai render alguma coisa, mas é questão de centavos, dependendo do que a pessoa tem ali na conta, ela não vai chegar no fim do ano com o dobro ou com o triplo daquilo. Às vezes é com pouquíssimos dividendos. Então, é uma visão equivocada que a população ainda tem de que ter o dinheiro na poupança é um bom negócio, né? Sim, como eu te disse, para todo tipo de investimento existe o perfil de risco. Não existe investimento certo ou errado, existe o risco que a pessoa está disposta a correr. Então a poupança é um dos investimentos mais conservadores que nós temos no mercado brasileiro. Então se a pessoa quiser, por exemplo, uma melhor rentabilidade no recurso dela, com o mesmo perfil de risco da poupança, hoje existem outras opções que são mais rentáveis no mercado. Mas o que vai determinar a pessoa investir melhor o dinheiro dela? Primeiro ponto, a gente vive hoje na era da informação. Então todo mundo hoje tem um celular na mão, tem um WhatsApp, então a gente deve buscar aí um conhecimento para cuidar do nosso dinheiro. Certo? E a outra coisa, perder o medo de investir, porque assim, o medo mesmo que nós temos que ter é de perder dinheiro, é de não ter rentabilidade, igual você falou. Agora, Rodrigo, além da poupança, eu gostaria que você explicasse. Claro que a gente tem aí um catálogo imenso e que é só uma visita no Sicredi mesmo para saber quais são essas siglas. Mas assim, hoje quais são os principais fundos de aplicações que as pessoas hoje fazem? A gente conhece muito, ouvir na mídia aí, CDI, né? A questão aí, por exemplo, da própria poupança, tem outros tipos também. Então, o que hoje é mais procurado pelas pessoas e o que pode dar uma rentabilidade maior? Então, levando em consideração, né, hoje a gente tem um mesmo perfil de risco da poupança, a gente pode colocar, por exemplo, um CDB, que é super atrativo e que acompanha o CDI, igual você disse. Então, assim, as pessoas devem procurar sempre investimentos que acompanhem ou superem o CDI. 100% ou acima de 100%. Então hoje a gente tem os próprios RDCs, que são de cooperativa, nós temos os CDBs, que você teoricamente consegue um rendimento muito bom, tem os ativos aí do título do Tesouro Direto, que tem um risco muito baixo, porque são títulos de dívidas emitidos pelo governo, onde qualquer pessoa consegue investir com um valor muito baixo e ali ele pode gerar ali uma reserva e com rendimento quase que o dobro da poupança. Então, existe uma série de investimentos, né? Esses são de renda fixa que eu estou falando, mas o que vai determinar qual é o melhor investimento? O risco que a pessoa está disposta a correr. Dentro disso a gente tem fundos imobiliários, renda variável, ações, né, fundos internacionais, uma gama de investimentos. Mas como que a gente vai identificar isso? O perfil do investidor. Então, sempre quando a gente vai investir para uma pessoa, a gente pergunta, qual que é o seu horizonte de prazo? Qual que é o risco que você está disposto a correr? Feita essa análise, aí a gente sugere alguns investimentos que sejam mais rentáveis e mais personalizados para a pessoa. Agora, quando a gente fala em renda fixa e renda variável, para quem é leigo, né, para quem não sabe sobre isso, como que funciona? Renda fixa, né, você falou um ponto aí atrás, o CDI. Então, o CDI ele tem como base a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E todos os ativos que são ligados à taxa básica de juros da economia, eles são denominados renda fixa. Por quê? Você entra num ativo hoje e, teoricamente, você sabe quanto que você vai ter lá no final. Então, se eu invisto R$1.000 hoje, numa taxa de juros que está aproximadamente 10% ao ano, se eu fizer uma conta, eu sei quanto no resgate que eu vou ter esse valor. A renda variável não. A renda variável você faz uma aposta. Então, o que acontece? Você investe em ações, em empresas que são listadas em bolsas de valores, onde o rendimento ele pode superar o CDI ou não. O que vai depender? O cenário econômico, o governo atual, a performance da empresa, a lucratividade, tudo isso interfere, o crescimento. Então, a renda variável é como se a renda fixa você investisse hoje, ela fosse uma linha reta, você sabe quanto que ela tem. A renda variável, ela tem uma volatilidade, então ela sobe e ela desce. Mas ela pode descer, mas ela também pode subir. Então, por isso que a gente chama de volatilidade e existe o risco. Mas você tem os dois tipos de risco. Você pode ganhar mais, você pode perder, mas você pode ganhar muito mais do que a renda fixa. Agora, você que lida diretamente com pessoas jurídicas, com empresas e tudo mais, às vezes a pessoa acha que ela tem que colocar só um valor específico, mas ela esquece também que às vezes o que ela conquista na própria empresa também pode ser colocado, pode ser aplicado em investimentos, né? Então explica pra gente a importância
importância das pessoas saberem gerir não só, né, o Prolabore que ela recebe ali para poder aplicar e fazer investimentos, mas também utilizar o fluxo de caixa para fazer isso, porque também é possível, né? Sim, e esse é um ponto muito importante, porque às vezes o empresário, ele quer comprar pelo menor preço e quer vender mais caro, né, pelo preço que ele se acha justo. Então ele tem ali um poder de negociação muito grande, ele faz um estoque, ele demanda uma série de investimentos, e a minoria dos empresários hoje, eles procuram maximizar o fluxo de caixa. Então, às vezes, se você aplicar o seu dinheiro que está parado na sua empresa hoje, em qualquer fundo de liquidez diária que acompanha o CDI, que nós acabamos de falar agora, né, que é a taxa básica de juros, então vamos falar que você consiga ali 0,8% de um valor que você tem parado todos os meses, que você usa para pagar os colaboradores, os impostos. Aí você faz uma conta básica, multiplica esse valor por 12. Quanto que você não conseguiu melhorar a receita, a margem financeira do seu produto, da sua empresa, só rentabilizando, teoricamente, um ativo que é seu, que é o seu fluxo de caixa. Então, existem oportunidades também, não só para as pessoas físicas, mas para a pessoa jurídica também, de melhorar o seu fluxo de caixa. Isso também, quando você, né, se isso tiver alguma demanda ou se tiver alguma dúvida, pode nos procurar, porque a gente consegue indicar fundos que você aplica em um dia e consegue resgatar no outro, porque a pessoa jurídica, ela entra e sai dinheiro todos os dias, às vezes diferente da pessoa física, mas a gente consegue rentabilizar esse recurso de uma forma muito tranquila. Daí a importância de buscar ajuda, né? Porque muitas pessoas fazem isso às vezes de maneira através de corretoras ou então através de pessoas que se dizem especialistas e quando vai ver perde dinheiro porque não soube aplicar realmente onde tinha uma segurança a mais, né? Sim, a importância de você procurar um profissional qualificado, certificado, uma instituição séria, porque assim, o mercado financeiro não é diferente dos outros mercados no Brasil. Existem também conflitos de interesse. Então, às vezes, o melhor produto, ou o melhor, o que existe no mercado, não é o melhor para o associado, para o cliente, para determinada pessoa. Então, um primeiro ponto muito importante, gente, qualquer investimento, é perguntar assim, qual o tipo de risco que eu estou disposto a correr. Para quem quer investir em ações, tem que ter um perfil mais agressivo. Por que bolsa de valores ou esses determinados investimentos em ações, às vezes é tão mal falado pelas pessoas? Porque no momento você tem um único recurso e você aplica tudo naquela determinada empresa ou num determinado cenário econômico. E vamos pensar que é um investimento a longo prazo que eu estou falando assim, no mínimo 5 anos. E você com um ano, você precisa daquele dinheiro e você aplicou tudo naquilo. E vamos falar que houve alguma mudança no cenário econômico e a bolsa caiu. O seu dinheiro caiu. Mas não é que você investiu errado. O seu dinheiro caiu naquele momento. Então, se você vender, retirar, você teve um prejuízo. Então, daí a importância também de criar-se uma reserva, né, o que eles falam reserva de emergência, uma reserva de liquidez existe um ditado muito certo, da época dos nossos avós, nunca coloquem todos os ovos numa cesta só. Diversifique os investimentos. Se eu quero investir para ganhar muito, eu faço essa diversificação, porque a chance de dar certo é muito maior. Ok, Rodrigo, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. A maior cooperativa de crédito do Brasil, o Sicredi, está sempre em evolução e acaba de inaugurar uma central de operações moderna em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, de onde vão partir as principais decisões e investimentos da instituição financeira. A HS Comunicação foi convidada a estar presente neste momento tão especial que ocorreu no último dia 18 de junho. Em uma solenidade que contou com representantes do Sicredi, autoridades e imprensa, o novo espaço moderno foi inaugurado e já está atendendo a toda a população de Sete Lagoas e região de abrangência do Sicredi, região da produção. Bom, pessoal, eu estou aqui agora com o Dr. Saul Rovadowski, ele que é o responsável aí por toda essa expansão do Sicredi, que acabou de inaugurar sua sede aqui em Sete Lagoas, para, claro, controlar todas as operações do Sicredi aqui em Minas Gerais. Dr. Saul, primeiramente, parabéns por essa expansão e comenta para a gente a escolha de Sete Lagoas, de Minas Gerais, para receber esses investimentos de vocês.
primeiramente, agradecer a vocês estarem junto conosco novamente, como parceiros, né? E é um momento muito feliz para nós, especial, estar entregando para a comunidade aqui regional uma estrutura que vai dar suporte para as atuais agências, né, de toda a região e as futuras que virão, e também uma terceira agência sendo inaugurada aqui no município, até pelo potencial que tem, mais de 240 mil habitantes. E toda a região nós estamos ampliando, tem municípios, do Pará de Minas nós temos 2 agências, quem sabe outros municípios um pouco maiores também vão ter mais que uma, tem municípios menores que a gente também está abrindo, né? A agência é o caso de Funilândia, que tem 4 mil e poucos habitantes, estamos lá presentes, e essa estrutura aqui da superintendência aqui, ela vai dar um suporte muito positivo com a equipe de colaboradores preparadas assim para estarem junto com os colegas das agências para prestar o melhor atendimento ao nosso quadro social, que é o objetivo da existência da cooperativa, atender com excelência os seus associados. Bom, então faço o convite para quem está nos assistindo para vir ser então um cooperado do Sicredi. Tudo bem. Primeiro agradecer os que já estão indo conosco como associados, né? E quem não é associado, fica o convite aí para que a gente junto consiga desenvolver mais o sistema cooperativo e realmente eu gosto de reforçar sempre, impactar positivamente na vida das pessoas. Então fica o convite para quem não é associado ainda do Sicredi. Agora eu vou conversar com a Dionis Galhazzi, ele que é o diretor de expansão regional aqui também do Sicredi, vai falar para a gente do que já está aí, como diz, batido o martelo para chegar aqui na nossa região. Tem cidades aqui da região de Pará de Minas que já vão receber agências do Sicredi em breve, não é isso, Dionis? Com certeza, né? Hoje é um momento muito especial, né? Nós estamos inaugurando uma agência e também a sede administrativa do Sicredi aqui em Minas Gerais. Isso facilita para a expansão, ter uma agilidade ainda maior na expansão, né? Então, hoje eu sou responsável por 28 municípios aqui em Minas Gerais e a nossa expectativa é que a gente consiga alcançar a agência em todos esses municípios, inclusive mais que uma agência por município, que é o exemplo aqui em Sete Lagoas, que estamos indo para a terceira agência, e se a gente se comparar com o porte de alguns municípios que nós temos lá no sul, que já tem mais de 8 agências, então aqui também já caberia muito mais agência. Nós temos Pará de Minas também, que já é a segunda agência, né, que nós temos lá. Pela estrutura da cidade, pelo acolhimento que nós tivemos, a gente entende que mais que uma agência também já cabe para o município. E tem diversos outros municípios, né? Hoje nós temos a 9ª agência aberta, então tem vários municípios aí da nossa área de atuação que nós queremos colocar a agência e nós vamos colocar. A prioridade, a forma que a gente coloca a agência, é feito todo um estudo, um embasamento, né, de viabilidade, mas não é somente isso, é o acolhimento mesmo daquela região, a necessidade por ter uma instituição financeira e o acolhimento pelo cooperativismo em si. Bom, e agora a gente conversa com o Caio, ele que é o gerente da agência do Sicredi, a primeira agência do Sicredi em Pará de Minas, e vai falar para a gente sobre essa questão da expansão. A gente sabe que Pará de Minas foi uma das primeiras cidades escolhidas pelo Sicredi, e Caio, comenta para a gente então esses primeiros meses, esses primeiros anos já do Sicredi em Pará de Minas, o saldo é mais que positivo, né? Sim, Henrique. Hoje é um marco para o Sicredi Região da Produção. Desde 2019 nós iniciamos o nosso processo de expansão aqui para Minas Gerais, abrimos algumas agências e em Pará de Minas, há 1 ano e meio, a gente começou a jornada de desenvolvimento. Já obtivemos vários resultados econômicos e sociais e é uma grande honra poder estar aqui inaugurando a nossa sede administrativa para colocar ainda mais potência nesse desenvolvimento e expansão. Agora, essa sede ela vai proporcionar justamente isso, né? Mais acesso, ou seja, coordenar as novas agências que vão chegar, o que mostra também o investimento do Sicredi em Minas Gerais, mas sobretudo no cooperativismo, né? Sim, hoje o mineiro ele é carente do cooperativismo. Hoje a gente brinca que é desconfiado, mas na verdade ele quer saber de que forma que a gente consegue apoiar sem mostrar que a gente quer ter algum ganho por trás. E hoje o Sicredi tem muito essa pegada do econômico e do social. E tendo uma sede aqui, a gente acaba quebrando uma barreira de localização. Então, poxa, como que alguém lá do Rio Grande do Sul vai analisar a minha vida, o meu negócio, o meu agronegócio? Então, tendo uma sede em Minas, a gente vai conseguir ter essa proximidade
tanto em análise de créditos quanto em uma análise de viabilidade de investimentos. Então essa proximidade vai fazer com que a gente esteja com o jeitinho mineiro, tratando com o mineiro, né, com a potência do Sicredi, que é nacional. Bom, e como eu fiz com os outros 2 entrevistados, convida quem está nos assistindo aí a ser um cooperado do Sicredi. Hoje o Sicredi, ele tem uma pegada diferente. Nosso presidente fala muito isso, nós não queremos ser os melhores, os maiores. Acabamos de ter muita representatividade, né, de tamanho, porém o nosso objetivo é ser diferente. Então, se hoje você tem alguma dificuldade no seu banco, não está satisfeito com a forma que você se relaciona, né, economicamente falando, convido você a conhecer um modelo diferente de atendimento, uma pegada realmente cooperativista. E com agências, assim, de fácil acesso, né? De fácil acesso, impecáveis. Vai ter o cafezinho mineiro, vai ter um cappuccino, um mocatino, vai ter uma água e, quem sabe, um pão de queijo lá para a gente poder ter uma conversa de alta relevância. Tá certo. Então, Caio, obrigado. E agora a gente volta ao nosso programa. Seja um cooperado Sicredi. Procure uma agência e saiba mais informações. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De volta com observações que hoje fala, aliás, te ensina, né, onde você deve investir o seu dinheiro. Bom, Rodrigo, e agora a gente vai falar sobre aplicações e investimentos. Quais são as carteiras que hoje, propriamente, o Sicredi oferece aos cooperados e, claro, aos não cooperados lá da cooperativa? Sim, o Sicredi hoje, por ser uma cooperativa muito moderna, ele tem praticamente todas as carteiras, todos os cenários que o associado quer investir. Então, por exemplo, a gente vê hoje uma oportunidade muito grande com a taxa de juros americana de investir em bolsa americana. Nós possuímos fundos, né, que possam ser investidos. Então, nós temos ativos de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. Através de um home broker, você pode comprar fundos imobiliários, ETFs. Então, nós temos todas as soluções financeiras hoje para proporcionar a vocês uma experiência muito boa de investimentos. Agora, em relação a esses investimentos, quando a gente fala que é uma cooperativa, muita gente fala assim, mas será que os investimentos são os mesmos do que eu faria com um banco maior, né? Ou então com um banco do sistema normal mesmo, né? Os bancos privados? Então, como que funciona isso? Hoje a gente sabe que o Sicredi é a maior cooperativa, né, de crédito do Brasil, mas tem alguma diferença do investimento que eu faço lá ou que eu faço com os bancos em geral? E quem hoje já tem um investimento num banco desses, como que pode fazer para migrar? Como que funciona? Então, como eu mencionei agora, o Sicredi conta com todas as soluções financeiras de investimentos disponíveis no mercado, tanto concorrendo com bancos grandes, tanto que o Sicredi hoje ele é a 7ª instituição financeira do país, então ele concorre com os maiores bancos brasileiros. E com isso o Sicredi se preparou para estar nesse modelo. E além disso, de você ter taxas, né, competitivas de investimentos, o que determina uma melhor taxa de investimento? Prazo. Então, quanto mais você investe, mais prazo você coloca no seu dinheiro, menos impostos você paga e mais retorno você tem. Então, existe um tripé da liberdade financeira que se chama taxa, prazo e aportes. E qual que é a vantagem de investir hoje em cooperativas de crédito? Porque na cooperativa de crédito você não é mais somente um cliente, você é um associado, você é dono da cooperativa. Então, nós temos também a nossa distribuição de lucros anuais, que ela representa uma parte dos investimentos, volta para você. Então, além de você ter aquele investimento que você acordou uma taxa, você tem ainda um percentual no final do ano que você pode reinvestir o seu dinheiro. Então, você pode colocar mais um pouco nisso. Outro ponto importante de você investir na cooperativa também, além da solidez, além das taxas competitivas que nós temos hoje, é para você também, nós temos um programa que se chama Programa Juntos, onde um percentual do valor que você investe volta para a comunidade. Por exemplo, para instituições financeiras, para instituições que não visam lucros, você pode direcionar parte dos recursos que você investiu para essas instituições. Quais são elas? A PAI é um exemplo. Alguma instituição que esteja cadastrada conosco. Rodrigo, mas isso vai sair do meu dinheiro? Não. A cooperativa, através de uma ação de filantropia e de desenvolvimento para a comunidade, ela pega parte do recurso, do lucro que ela teria com a aplicação e volta para a sociedade. Então é um ponto importante que o dinheiro que você investe, ele não sai daqui, né, de Minas. Ele fica aqui e ainda beneficia
instituições de caridade aqui da nossa cidade. Agora, Rodrigo, quem hoje tem aplicações em outros bancos, é possível transferir para o Sicredi? Como que funciona essa portabilidade? Ativos de renda variável, né, igual eu falei, como ações, fundos imobiliários, ETFs, por legislação, é possível ser transferido sim. Agora, produtos de renda fixa, alguma coisa que você tenha aplicado e que tenha trava, a gente não consegue. Então você tem que esperar o vencimento daquela operação, ou às vezes tem operação que não tem trava, mas tem operação que está te dando um prejuízo. Então essas operações que não são possíveis de fazer a portabilidade, nós estamos também à disposição para fazer uma análise para você, caso queira nos procurar, porque sempre te oferecer uma melhor taxa e para que você possa também visualizar, verificar que existe oportunidade de ganhar mais com investimentos. Agora, Rodrigo, você disse em relação à trava. Para quem é leigo no assunto, essa trava é o seguinte, é um período em que aquele dinheiro ele não pode ser retirado porque ele tem que movimentar ali naquela conta ou então naquele investimento. Assim, muito importante, porque por viés comportamental, sempre nós pensamos assim, e se eu precisar do meu dinheiro amanhã? Então a gente sempre tende a deixar o nosso dinheiro. Por que a poupança tem muito investimento? Porque na poupança você vai lá e saca o dinheiro a hora que você quiser. Só que onde que você perde? No rendimento. Então quando você aplica um recurso que ele tem uma carência ou uma trava, você consegue uma taxa melhor no seu dinheiro. Então o brasileiro tem por opção, tem por viés também assim, de não pensar muito no longo prazo. Nós somos imediatistas por natureza. Então é muito importante que você pare e pense quanto que eu quero aposentar, quando eu quero me aposentar, qual o período que eu gostaria de usar o meu dinheiro. Isso é importante porque você consiga lá na frente, através dos juros compostos, que é uma mágica muito formidável aí de multiplicação de recursos, para conseguir melhores taxas. Agora, o que a gente percebe também conversando com as pessoas, principalmente na rua, ou então quando a gente fala em dinheiro, é que muita gente às vezes tem aquele trauma, né? Principalmente quem aí viveu na década de 90, né? Naquela época do Collor ali, onde teve aquela questão, né? De pegar o dinheiro de muitas pessoas da poupança, e tem gente que até hoje não recebeu esse valor, as pessoas ficam com receio de onde aplicar o dinheiro, com medo de que às vezes o banco vai tomar, ou então que o sistema político vai pegar isso. Hoje existem legislações que garantem essa rentabilidade? Sim, essa é uma pergunta que vem assim, sempre a gente tem que responder por ela, e aí eu tive até a curiosidade de pesquisar e me aprofundar um pouco sobre esse tema. Hoje, diferente da época do Collor, teria que passar pelo Senado uma aprovação para existir qualquer tipo de confisco de aplicação. Então hoje, com um celular na mão, toda a movimentação digital, com um decreto no Senado, todo mundo ia tirar o seu dinheiro dos bancos ou transferir para algum determinado. Então, eu acredito, Rodrigo, não posso garantir isso, tá? É a minha opinião assim, de mercado financeiro. Acho que isso foi uma medida impensada lá em 1994 pelo Collor, que não tem condições de acontecer mais. Tem amparo jurídico isso? Amparo jurídico. Assim, teria que existir uma aprovação do Senado. Então, assim, um presidente decretar isso e o Senado aprovar, é uma medida totalmente que a gente fala de um tiro, nem é no pé, é um tiro na cabeça politicamente para as pessoas fazerem isso. Mas como foi uma coisa que mexeu com todo mundo, igual a gente teve agora um reflexo da pandemia, que isso vai durar gerações. Essa da poupança também, porque a gente sabe que teve gente que até suicidou por causa desse dinheiro lá que ficou parado na época, na década de 90. Mas hoje em dia, eu acredito que isso não aconteça mais. Bom, e quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, ou então quiser abrir uma conta jurídica lá, que é possível também lá no Sicredi, como que a pessoa pode fazer? E, sobretudo, tirar essas dúvidas sobre investimentos, porque se deixar, a gente fica aqui uma semana falando de investimentos, porque é assunto, né, que não acaba mais. Então, assim, quem quiser saber mais informações, como que pode proceder? Gente, quem quiser saber mais informações sobre investimentos, né, uma análise de carteira, um cenário econômico, ou mesmo bater um papo informal sobre gostaria de investir, por onde que eu começo, pode contar conosco, né? Nós temos 2 agências hoje aqui em Pará de Minas, uma na Avenida Argentina e outra na Avenida Presidente Vargas. Então, nosso horário de atendimento é de 9 às 16. Nós estamos preparados, né, e com uma estrutura, convido a todos para ir tomar um café conosco. Nossa estrutura lá ficou muito bacana, então
não precisa ficar com receio, ter vergonha. É muito importante que a gente comece agora a cuidar do nosso dinheiro, e nós só vamos conseguir cuidar do nosso dinheiro através de conhecimento. Estamos aqui hoje para passar um pouco de conhecimento para vocês, mas nada melhor que às vezes sentar e, como bons mineiros, né, a gente sempre gosta desse contato olho no olho, conversar um pouco, e aí acaba sentindo confiança. E naturalmente, gente, a pessoa que começa a investir em renda fixa, a guardar um dinheiro na poupança, no RDC, no CDB, futuramente ela começa a investir em ações, ela começa a correr um pouco mais de risco, porque ela passa a ter confiança, né? Então, nós temos atendimento pessoa física, nós temos atendimento pessoa jurídica, e documentos básicos, qualquer um dos dois você consegue abrir conta conosco. Ok, então, Rodrigo, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, e o Observações não termina no próximo bloco. A gente falou até agora sobre pessoa jurídica. No próximo bloco, a gente recebe aqui o gerente de relacionamento, o Davi Gustavo, que trata diretamente aí com a pessoa física, e a gente vai saber quais investimentos são voltados aí para esse público. Não sai daí, o Observações volta já já. A sua vida inteira ficou batalhando pra ter sua empresa, pra seguir sonhando. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta PJ no Sicredi. Aqui, o empreendedor conta com soluções de pagamentos, recebimentos e muito mais. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com Observações, que hoje fala sobre onde você deve investir o seu dinheiro. E depois de falar sobre pessoa jurídica, agora a gente vai falar sobre pessoa física. E aqui comigo o gerente de relacionamento do Sicredi da pessoa física, ele que é o Davi Gustavo da Silva, está aqui hoje para falar para a gente como as pessoas físicas podem fazer investimentos, claro aí, utilizando a plataforma do Sicredi. Bom, Davi, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E hoje, claro, para falar de algo tão importante que são investimentos, a gente falou aí, como eu disse, com pessoas jurídicas, mas agora falando para os cidadãos, os trabalhadores, os colaboradores e tal, que tem alguma renda e que quer fazer algum tipo de investimento. Hoje, quem tem dinheiro na poupança, e essas pessoas físicas também, conseguem investir e conseguem rentabilizar muito mais o seu dinheiro? Sim. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, Henrique. Sim, as pessoas que querem iniciar sua vida em investimentos, tendem por comportamento, como o Rodrigo citou anteriormente, às vezes porque os nossos pais nos educaram, enraizaram ali, começar pela poupança, tá? Mas o viés que a gente tem que ter agora, quando a gente tem mais acesso à informação, a nossos conceitos de investimento, é que investimento é mais comportamental em si do que só colocar o dinheiro. Então, o primeiro passo é a pessoa se identificar qual que é o seu perfil, se é conservador, se é moderado, se é arrojado, e posteriormente qual que é o objetivo dela com aquele investimento. E a disciplina em si, quanto que eu vou pôr ali por mês e o que eu vou fazer, tá? Então, mesmo que seja valores menores e tudo, a poupança pode ser um papel inicial para que ela desenvolva esse comportamento. Posteriormente, ela pode ir migrando para novos papéis para dar uma potência nos seus investimentos e na sua rentabilidade. Agora, Davi, em relação a investimentos, a gente sabe que investir é um caminho sem volta, né? Quem começa não para mais porque vai tomando gosto ali pela coisa. Mas muita gente, principalmente as pessoas comuns, não sabem onde investir o seu dinheiro, mantém aí na poupança, como a gente falou agora há pouco. Hoje, quem quer começar a investir, ficar por dentro dessa situação, por onde começar? Sim, olha, primeiramente, como eu citei agora, a poupança pode vir a ser um primeiro passo, mas a gente trabalha muito mostrando para as pessoas de forma até aberta que mesmo alguns papéis de renda fixa, dependendo obviamente do perfil do investidor, ele tendo uma tributação de imposto de renda sobre o rendimento, ela pode ter uma potência maior no rendimento daquele investimento com um papel ali de CDB ou RDC, que é o que a gente tem nas cooperativas de crédito, entendeu? Mas podemos trabalhar também com títulos pré-fixados, com títulos pós-fixados atrelados à inflação e demais, ou fundos de investimento, assim, dependendo do portfólio e do objetivo da pessoa que ela tiver interesse, entendeu? Agora, a maioria desses investimentos são disponibilizados também para pessoa física no Sicredi. Sim. Nesse contexto, nós temos todo o portfólio que qualquer outra instituição financeira privada tem, o Sicredi tem. Como citado anteriormente, o Sicredi hoje é a 7ª maior instituição financeira do país e nós temos toda a gama de investimentos aí, tanto de poupança, obviamente, renda fixa, renda variável, fundos de investimento. Então, assim, a pessoa chegou, a gente identificou o perfil dela, objetivo, a gente mostra para ela o portfólio e faz toda a distribuição dos investimentos dela. Vale ressaltar que não tem faixa etária, né? Às vezes os pais podem começar já a aplicar para os filhos, às vezes aquela pessoa que já é jovem pode fazer isso também, quem já é idoso também pode fazer isso, tá ali com o dinheiro parado na poupança, mas que vem ali da aposentadoria, vem de algum tipo de pensão, pode também rentabilizar o dinheiro. Sim, muito bem citado, Henrique. Não existe tempo para começar a mudar um padrão de vida, tudo. É muito importante as pessoas fazerem suas reservas de emergência e pais que já têm esse perfil de buscar o conhecimento sobre investimento podem já ajudar os filhos a ter uma vida próspera no futuro com títulos de previdência privada, os aportes que é feito em previdência privada são alocados em fundos de investimento, tá? Então você tem uma rentabilidade muito grande a longo prazo, vale muito a pena. E quem é jovem aí pode estar trabalhando aí, distribuindo seus investimentos em renda fixa, fundos de investimento atrelados à inflação, com o tempo, igual citado anteriormente, a pessoa vai ganhando confiança, ela pode ir desenvolvendo a fazer aquisições na Bolsa de Valores de ações de empresas aí bem requisitadas no mercado.
Bom, e aquela pessoa hoje que tem, né, algum tipo de investimento em algum banco, como que pode fazer para trazer essa conta para o Sicredi? A portabilidade também funciona na cooperativa? Explica para a gente. Sim. No caso de previdência privada e no caso de quem tem carteira de renda variável, a gente consegue fazer essa portabilidade via sistêmica. Ou seja, a pessoa não tem que tirar o dinheiro do banco ou fazer o resgate e levar para o Sicredi. A gente consegue fazer isso internamente, tá? Agora, no caso, se ela tiver aportes de investimentos em renda fixa, aí, infelizmente, a gente vê a viabilidade, se vale a pena ela sacar o dinheiro que ela tem na outra instituição para trazer para o Sicredi, né? A gente gosta de, a gente tem uma propaganda interna nossa lá que a gente fala a real para a pessoa, né? Ela vendo a viabilidade, ela, né, faz a transferência do recurso para lá e a gente faz a distribuição dos investimentos dela. Vale ressaltar que a pessoa tem todo o controle também na palma da mão, através dos smartphones aí com os aplicativos, né? E também com os gerentes lá que fazem um atendimento todo personalizado e individualizado, que é o que faz muita diferença nessas horas, né? Sim. Pelo smartphone você tem toda a gestão dos seus investimentos, tanto de alocações quanto de rendimentos, tá? Também, através da agência, de nós gerentes, o associado ele pode tirar relatórios de o que está pagando de tributação, de letras de crédito no qual ele tem investido, e de qual investimento e quais oportunidades que ele tem no mercado aí para estar alocando mais recursos aí conosco. E hoje quem quer, né, na verdade, ser um cooperado do Sicredi, como que pode fazer? No caso da pessoa física, é documentação básica, né? Identidade CPF, comprovante de renda, de endereço e, no caso, se for casado, documentos dos cônjuges. É bem simples, tá? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso até de forma remota para viabilizar e dar um maior conforto para o associado em si. Bom, e quem quiser saber mais informações, como que deve proceder, tem que marcar horário lá no Sicredi, é só chegar, conversar com algum gerente, como que funciona? Sim. Aí marca ou comigo ou com o Rodrigo. Eu atendo na agência São Francisco, o Rodrigo atende na agência do centro, tá? E agenda um horário conosco, a gente fica aguardando o associado na agência. Vai ser um ambiente bastante acolhedor, com um cafezinho, chocolate quente, e aí a gente sana todas as dúvidas possíveis aí. Tá certo, então a gente tá ficando por aqui. Quais são aí as suas considerações finais ao nosso público? Primeiramente agradecer mais uma vez pelo espaço, tá? E dizer às pessoas, aos ouvintes aí, que é muito importante estar pensando no futuro. O futuro chega, tá? E contem conosco, contem com o Sicredi para que a gente consiga dar agregar valor na vida das pessoas, não só financeira, mas da comunidade em prol em si. Realmente é ter com quem contar, né? É ter com quem contar. Tá certo, então obrigado, Davi, pela sua presença. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!